Plágio, infrações éticas e punições. Nós estamos discutindo, então, a respeito do direito autoral. Então, a lei que protege o direito autoral é a Lei 9.610 de 98, e dentro disso nós vamos ter que ali não há nenhuma definição específica do que é o plágio. Nós vamos ter que buscar essa definição em doutrinas e materiais teóricos, e esses autores vão nos trazer uma definição que a gente poderia trabalhar com a seguinte ideia: o plágio é a cópia indevida e não autorizada de uma criação intelectual. Então, a lei garante esse direito autoral, nós temos a possibilidade de utilizar essas obras, estudos, em nossos estudos, nas nossas publicações, desde que a gente faça a devida citação. Então, para discutir um pouquinho sobre isso, para a gente conhecer um pouquinho a opinião de outras pessoas, vamos assistir esse vídeo do Jornal da Justiça para discutir um pouquinho a questão do plágio acadêmico. Vamos lá. O Brasil é um berço de artistas. O dom musical do brasileiro é notado e respeitado mundo afora. Entre os compositores mais reconhecidos estão Vinícius de Moraes, João Gilberto e Roberto Carlos. Os três já tiveram problemas associados ao direito autoral. No Código Penal brasileiro, o artigo 184 diz que é crime violar direitos de autor em reprodução total ou parcial com intuito de lucro direto ou indireto, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou do produtor. Ou seja, se uma obra é copiada na íntegra ou modificada sutilmente, ela é considerada plágio, passível de punição. Existe uma punição de 3 meses a 1 ano de detenção, segundo o artigo 184 do Código Penal, para aquele que viola direito autoral sem intenção de lucro. Né? Quando vem a intenção de lucro, e aí sem estipulação de o tamanho de lucro que é, a pena vai ser de reclusão de 1 a 4 anos. Agora o plágio chegou também às universidades, e não como tema de aula, mas sim como prática. É comum se deparar com anúncios que oferecem serviços de revisão de monografia ou o trabalho completo. Basta pagar. Para esta especialista em bioética, é necessário saber o motivo que levou o estudante a cometer o plágio antes de enquadrar o infrator como criminoso. Quando estamos falando de estudantes que plagiam, ou seja, que copiam algo de outra pessoa, a primeira pergunta é tentar saber por quê. Veja, ele pode estar plagiando porque a disciplina não oferece nenhuma motivação, ele pode estar plagiando porque ele tem dificuldade de aprendizado, ou por preguiça intelectual. Então a primeira pergunta, antes de enquadrarmos todos os estudantes em uma mesma rubrica, plagiador, preguiçoso, portanto, merece uma expulsão ou merece um castigo, tentarmos entender o que está acontecendo quando um estudante abdica dessa delícia de criar e de pensar por ele mesmo e passa a copiar. Entre os estudantes, a prática de se apropriar de uma obra da qual não se é dono prejudica todo o sistema acadêmico. O pessoal acaba se formando um profissional ruim, vai trabalhar em áreas de benefício para todo mundo e não capacitados para fazer o serviço deles. Você está reproduzindo, né, algo que é de outra fonte, você não dá os créditos para essa fonte e você tem um título, né, que você consegue de uma forma não merecida. Então eu acho que é algo que tem que ser afastado do ambiente acadêmico. Você perde conhecimento com essa atitude e prejudica pessoas que tiveram trabalho para fazer também. Vocês observaram então aí no vídeo que tinham até alunos comentando em relação à não aceitação desse plágio acadêmico. Apesar de ter essa opinião, o meio universitário não concordar com essa atitude, nós percebemos que ele está cada vez mais frequente nos trabalhos que nos são entregues. Então, o que a gente percebe? A tecnologia facilitou. Ela facilita tanto o acesso ao material, a publicações atuais, como facilita inclusive a cópia. Né? Então, o tal do Ctrl+C e Ctrl+V facilitou, quer dizer, o aluno não precisa nem reescrever aquele material, ele copia e transporta essa informação para o trabalho dele. Então, a gente precisa criar essa questão da ética, quer dizer, eu não posso dizer que são minhas essas palavras, que é meu esse estudo, se tem uma pessoa que dedicou o seu tempo, os seus estudos, o seu conhecimento para gerar aquele trabalho. Em relação ainda ao plágio acadêmico, a gente precisa entender que temos punições. A própria Lei 9.610 traz como danos morais o indivíduo que utiliza como seu um material que não é de sua autoria, e nós temos previsto também no Código Penal. Nós temos então como punição a retenção de 3 meses a 1 ano ou o pagamento de uma multa. Não vamos entrar em detalhes aqui, porque não é esse o nosso objetivo. Nosso interesse aqui é a gente descobrir como então utilizar esse material sem cair no plágio. Quem que pode nos ajudar? A própria ABNT.
Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente vai ter aí a NBR 10.520 de 2002, que normatiza como utilizar a ideia de outras pessoas no nosso trabalho, no nosso estudo. Então vamos ter aí tipos de citações, como trazer essas ideias, esses conceitos para enriquecer, para fundamentar aquilo que nós estamos desenvolvendo. Se houver o devido crédito, quer dizer, se não, naquele momento eu disser essas palavras não são minhas, mas de uma outra pessoa que estudou esse assunto e aqui está a obra dela, a contribuição dela, não estamos aí cometendo nenhum plágio, nenhum crime, nenhuma falha ética. Então, desde que a gente utilize as citações de uma forma correta, seguindo as normas técnicas, não há problema nenhum em utilizarmos a ideia de outras pessoas para enriquecer, para aprimorar, para melhorar o nosso trabalho, o nosso estudo. E nos vemos na próxima aula. Obrigada!